Bom dia, amigos, tudo bem? Pedofilia tem cura? Hoje nós vamos abordar este tema, até porque ele vem assustando pelo prejuízo trazido ao agressor e principalmente às vítimas de pedofilia. Se você não é inscrito aqui em nosso canal, clique à direita aqui do vídeo ou abaixo do vídeo no link de inscrição. Lucas 17, verso 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao seu pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. A Bíblia nos chama a cuidar dos vulneráveis na sociedade. Tiago 1,27 vai mais longe, a ponto de considerar o cuidado das viúvas e também dos órfãos uma religião pura e imaculada. Mas limitar isso a esses dois grupos, nós podemos estar errando o alvo, porque o ponto é este. Religião não é julgada pela forma como tratamos os poderosos, aqueles que podem nos ajudar, os mais influentes. Mas os fracos sim, e vulneráveis, que têm pouquíssimo a oferecer. Os que tentam e fazem tropeçar os pequeninos devem preferir uma pedra de moinho amarrado ao pescoço, disse Jesus, e ser lançado ao mar. O impulso do ministério de Cristo foi corrigir os erros cometidos aos desfavorecidos, tentar nivelar o campo para os que não têm influência. Isso vai ao cerne da questão da pedofilia, exploração e abuso daqueles que são menos poderosos. Uma criança, por exemplo, fica virtualmente indefesa quando se trata de um predador sexual. Nós nos enganamos quando a gente pensa que apenas crianças mais simples, mais ignorantes, sucumbem a esses truques de pedófilos. Enquanto houver predadores, todas as nossas crianças estão em risco. Esse é um ponto. Agora, quanto à questão do perdão, Jesus não perdoaria o molestador? Ele não deveria ter uma chance, uma segunda chance? É aqui que temos que olhar de forma mais profunda para a natureza do pecado. Os resultados do pecado e o impacto que certos pecados têm sobre os outros. Paulo reconhece a realidade do pecado em Romanos, no livro de Gálatas. Ele fala da realidade do pecado quando diz que o espírito luta contra a carne. Gálatas 5:16, Romanos 8, versos 6 a 7. Paulo é claro ao falar contra as realidades, as terríveis consequências do pecado sexual em particular. Ele chama um casal em Corinto, por exemplo, que está vivendo em um relacionamento incestuoso, e chama a igreja por tolerar esse comportamento. 1 Coríntios 5. Paulo afirma que nem mesmo as pessoas no mundo real tolerariam tal comportamento porque eles são nocivos, eles são devastadores. Há cerca de 30 anos, o médico psiquiatra Danilo Baltieri, ele estuda o transtorno da pedofilia. Em 2013 ele fundou uma associação, junto à Faculdade de Medicina do ABC, e ele já atendeu mais de 2.000 pessoas, pacientes com o problema da pedofilia. Baltieri afirma que a pedofilia não tem cura, mas pode ser controlada. Para ele, o impulso sexual presente em portadores do transtorno de pedofilia frequentemente é muito grande. Entretanto, na grande maioria das vezes, não é algo assim absolutamente incontrolável. No tratamento, é importante a contenção ou a redução da impulsividade sexual anormal. Daí que eles usam então medicações para conter, mas ela só é uma parte no tratamento. A outra parte seria a terapia em grupo, focada nesse tipo de população. E não é qualquer psicoterapia, é terapia comportamental cognitiva de base e terapia de grupo. Então, levando em conta os escândalos de pedofilia envolvendo líderes de importantes instituições religiosas e também membros de comunidades religiosas e sociais, a remoção por um período com o propósito de purificação é o plano de ação do apóstolo Paulo. Esses são passos ousados porque Paulo entende o efeito da tolerância, da imoralidade sexual na igreja.
O que Paulo diria sobre um pedófilo, por exemplo? Paulo entendeu que o pecado sem arrependimento no corpo de Cristo, na igreja, pode crescer, pode se espalhar como um câncer. E essa permissividade em áreas de moralidade é inaceitável no corpo de Cristo, na igreja. Deus pode salvar um pedófilo? A resposta é sim. A questão que deve ser tratada é o processo de redenção, o processo de santificação. Uma pessoa pode ser salva, mas isso não significa que ela esteja necessariamente livre das cargas, das tentações, de estilos de vidas anteriores. Esse psiquiatra ele diz que o transtorno de pedofilia é como a diabetes. Uma vez portador, vai ser sempre portador. O que varia é a gravidade do problema, e tem pessoas que têm um grau mais leve, outros moderado, mais grave, até catastróficos, que é quando o indivíduo ele estupra e mata crianças. A taxa de reincidência é impressionante. Apenas querer ser melhor, ou ter esperança de ser melhor, ou mesmo orar para ser melhor, não é suficiente, amigos. Deve haver anos e anos de terapia, de mudanças no estilo de vida. E primeiro, à luz disso, coloco então duas questões. Se alguém é pedófilo, deve ser irrevogavelmente removido de participação na igreja? A resposta é não. A igreja de Cristo, e as pessoas têm o direito. Se alguém é um pedófilo, deve ser irrevogavelmente removido do serviço em uma igreja com crianças e alunos? A resposta é sim. Até que surjam melhores ferramentas de diagnósticos que sejam capazes de proclamar alguém livre definitivamente da pedofilia, eles perdem o privilégio de trabalhar com crianças, com alunos em uma igreja ou uma comunidade. Abusar de uma criança deixa cicatrizes para a vida toda. Esse é um risco muito grande para ser assumido por qualquer igreja ou família em qualquer momento, em qualquer lugar, tá certo? Bem, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like, seu comentário e compartilhe essas informações. São breves, mas elas poderão ajudar muita gente a se orientar sobre dificuldades. A gente sabe que existe tratamento, existem psiquiatras especializados nesse tratamento e precisamos direcionar as pessoas a essa questão. Vamos orar? Pai querido, por favor, eu te peço, Senhor, que dê consciência aos pais, vigilância com relação aos seus filhos. Saber com quem andam, vigiar com quem educa, com quem influencia, são professores da igreja, da escola, são pessoas em todos os lugares que não sabem controlar esse impulso, são pessoas doentes. E eu te peço, Deus, que ajude-as também a entenderem a sua condição e buscarem uma cura, buscarem um tratamento, recursos para que elas possam controlar esses impulsos. Ajude, Deus, aos homens de bom coração, para que confiem na tua graça, em nome de Jesus. Amém.